Olá pessoal, tudo certo? Hoje mais um Batalha SA. Hoje é a Batalha das Carnes, duas empresas aí do setor de carnes aí para ver quem vence essa batalha. Então temos aí no nosso ringue a JBS e a BRF, duas gigantes do setor. O que é curioso, né? Começando pelo parecer de auditoria, a JBS tem a auditoria da Grant Thornton e a BRF da KPMG. Então é raro ver uma empresa do tamanho da JBS e não pegar uma das Big Four aí das auditorias, né? KPMG, Deloitte, Ernst Young e PricewaterhouseCoopers. E até pensei em tirar um ponto lá em função disso, mas não me pareceu justo. Tá? Destacando que as duas tiveram parecer sem ressalva, mas as duas também tiveram um parágrafo de ênfase no seu parecer, sendo basicamente pelo mesmo assunto, né? Questões envolvendo a Polícia Federal, aí, Operação Carne Fraca, delação do dono da JBS e essas operações aí que já são conhecidas do grande público. As duas geraram parágrafos de ênfase das suas auditorias, certo? Então, vamos considerar aí, no primeiro quesito, auditoria, um empate técnico, ok? E nosso primeiro golpe é da JBS aí. JBS tem um faturamento de em torno de 56 bilhões, enquanto a BRF tem míseros 9 bilhões, certo? Então, 1-0 para a JBS em função do seu faturamento. A sua receita, como ela é muito exportadora, a alta do dólar acaba favorecendo a receita. Mas, no segundo golpe, temos a BRF. As duas, referente ao primeiro trimestre de 2020, apresentaram prejuízos, sendo que a JBS apresentou 5 bilhões de prejuízo e a BRF, míseros 38 milhões de prejuízos. Daí tu pensa, né? 5 bilhões de prejuízo, será que operacionalmente a empresa está mal? Não. Por que não? A JBS ela teve 9 bilhões de despesas financeiras. Dessas despesas financeiras, a grande maioria são variações monetárias. Ou seja, o dólar subiu, seus empréstimos em moeda estrangeira subiram e isso refletiu no seu resultado. É preocupante? Seria preocupante se fosse no curto prazo, se ela tivesse que honrar agora com essas obrigações, que não é, a grande maioria é no longo prazo. Então não tem problema nenhum? Não é bem assim. Muitos desses contratos trazem cláusulas de desempenho que pode gerar um vencimento antecipado caso a empresa tenha resultados muito ruins. A empresa deixou claro nas suas notas explicativas que essas cláusulas de desempenho não foram atingidas com esse prejuízo. Então, a princípio, nenhum problema tão grave em função com esse prejuízo bilionário. Ok? Agora, o EBITDA, como a gente viu que o reflexo foi muito financeiro, foi positivo. O EBITDA da JBS quase 4 bilhões, enquanto o EBITDA da BRF 1,1 bilhão. No relatório eles dão mais destaque, tanto a BRF quanto a JBS, ao EBITDA ajustado. Como cada um faz um ajuste diferente no seu EBITDA, aqui eu estou trabalhando com o EBITDA puro dos dois antes do ajuste, mas os dois ajustes não foram tão significativos. A JBS também seria maior o EBITDA ajustado, mas só esse destaque aí para ficar claro, certo? Um EBITDA bastante forte aí da JBS, 2-1 em cima da BRF. Curiosamente, se a gente for pegar o caixa operacional, medido por meio da DFC, a geração de caixa operacional, a BRF teve um caixa operacional mais forte
do que a JBS. Então, uma gerou 240 milhões de caixa, enquanto a BRF gerou 2 bilhões e 800 milhões. E com isso aqui a gente tem um empate na nossa batalha SA, 2-2. Ok? Agora a liquidez corrente. A liquidez corrente, os dois estão num bom patamar, né? A gente tem o número 1 meio como referência, mas ponto para JBS, 3-2 aí, 1,74 a 1,19. Endividamento, mais um ponto para JBS, 4-2, dobrou o placar aí. A JBS ela tem um patrimônio muito vasto, tem muita terra, muito imobilizado, e aqui a gente está olhando o patrimônio bruto, ela acaba tendo, apesar de ter mais dívida que a BRF, ela acaba tendo um endividamento menor. Então 78% dos seus bens e direitos são financiados com capital de terceiro, enquanto a BRF chega a 85%, né, um endividamento já até um pouco preocupante aí da BRF. 4-2. Mas, como a BRF teve um desempenho medido pelo lucro não tão ruim, ele conseguiu um ROI um pouco menos ruim, consequentemente 4-3 aí para a BRF. A margem, da mesma forma, temos um empate, JBS 4, BRF também 4, os dois com a margem de lucro ruim, muito em função do desempenho financeiro, mas a JBS com a margem de 10 negativo acabou levando esse golpe aí e tornou o placar novamente empatado. Então, decisão no último segundo, usamos aí a relação do preço em relação ao valor patrimonial. Curiosamente, o valor de mercado das duas ações são muito parecidas, só que a JBS tem um valor patrimonial da ação bem maior, e olhando essa relação entre o preço e o valor patrimonial, então a JBS se mostrou uma ação mais barata, 1,82 vezes o valor patrimonial, o valor de mercado, enquanto a BRF 2,67 o valor de mercado em relação ao valor patrimonial. Ponto para a JBS, 5-4, e com esse último golpe temos o nosso campeão aí, JBS, campeão da Batalha das Carnes, mesmo com 5 bi de prejuízo, curiosamente. E com isso, damos nossa batalha por encerrada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.